Eu morei na Austrália por 3 anos e lá eu adotei a Coco, que ela é uma Border Collie, né? Certo. Deixa eu E só te fazer tem, uma pergunta. Na Austrália, não é proibido o enforcador? eu acho que é, na verdade eu nunca vi ninguém Eu usar lá. acredito que lá, eu acredito que lá já é proibido. A primeira Coleira vez que de eu vi foi choque, aqui mesmo. enforcador. É. Tá. E tem pouco mais de um ano que eu voltei pro Brasil, né? E aí eu pensei, nossa, vou levar minha cachorra junto, óbvio, né? Porque eu criei um laço muito grande com ela, eu fazia tudo com ela, dormia com ela era a minha vida lá, né? Porque a gente fica longe dos nossos pais, da nossa família, e ela foi o meu laço mais afetivo, assim. E eu trouxe a Coco comigo. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe tinha 2 cachorros, né? A Bela e o Nino. O Nino, ele já era senhor de idade, então ele não tava nem aí pra nada na vida, tava tudo bom. Só que a Bela, ela é uma vira-lata da minha irmã, que a gente já tem há 5 anos, desculpa, 6 anos. E quando a Coco chegou, eu não pensei nada em socialização, de verdade. Eu fiquei com medo da Coco estranhar, porque ela sempre foi muito possessiva. Na Austrália mesmo, ela não deixava outros cachorros chegar perto de mim, mas nada agressiva. Ela só, tipo, ia muito curiosa pra cima deles, Tá. né? E aí, Ela te pastoreava. Isso. E a Bela não. A Bela sempre gostou de outros cachorros, sempre interagiu. Então eu falei, meu medo é a Coco, né? Quando eu cheguei com a Bela, com a Coco, perdão, depois de uma viagem super exaustiva, né, de avião, deve imaginar como que deve ser, né, para eles, super É, estressante. com certeza. É. E assim, só para ressaltar, eu fui a quarta adoção da Coco lá na Austrália. Então, para ver, ela já sempre foi um cachorro muito difícil de lidar. E as pessoas devolviam porque ela não gostava de criança, não gostava de outros cachorros. Então, e ela sempre foi muito reativa, ela é muito agitada ao extremo, assim. Pensa numa Border Collie agitada, multiplica por 1000, é a Coco. E aí, quando a gente chegou, a Bela cheirou, elas se cheiraram, de repente a Bela sacou a Coco e a Coco não fez nada, mas a gente separou rápido e tudo bem. Depois a gente percebeu que elas não iam se dar bem. E aí a gente ficou muito apreensivo, né? A gente ficou com muito medo, porque elas são grandes, né? As duas têm porte médio, na verdade, mas a gente imaginou que se elas brigassem, elas iam se machucar muito feio. A Bela tem raça? A Bela é vira-lata, mas eu acho que ela tem Rottweiler junto. Eu acho, porque ela é muito parecida, né? E então foi isso. Aí a gente tentou manter longe, até que um dia a minha mãe deixou o portão aberto e elas se viram. E aí elas se atacaram muito feio. E minha mãe entrou no meio. A Bela mordeu a mão da minha mãe. Nossa, foi horrível, horrível, assim. E eu não tava em Imagina. casa, só tava as minhas avós. Foi horrível. Minha mãe foi pro hospital e as duas também se machucaram muito feio. Muito feio. De levar ponto e tudo. E aí foi isso. Eu comecei atrás de adestradores e todos eles me mandavam a seguinte mensagem: olha, eu posso tentar, mas é quase certeza que não vai dar certo. Você vai ter que doar uma delas. E isso foi muito frustrante, porque a gente ama as duas muito, assim, né? É parte da família, como se fossem nossos filhos. E eu até me emociono para falar, porque tudo que a gente passou foi muito, muito tenso. E aí eu consegui um adestrador que ele falou assim: deixa comigo que o meu método vai dar tudo certo. Só que ele não dizia muito bem o que ele ia fazer e tudo mais. Então a gente saía para passear e era sempre com uma guia que quando um olhava para outro puxava, então dava aquele tranco. E eu via que Deixa eu comigo não dava só, certo. deixa eu só fazer um comentário. Se coloca no lugar de um cachorro olhando para o outro. Quando ela olha para o outro, ela leva um tranco. O que que ela vai, qual é a associação que ela vai fazer quando ela olha para o outro cachorro?
você acha que ela vai gostar do outro cachorro? Não, né? Né? Assim, É um negócio tão óbvio, né? É tão claro que é só trabalhar o comportamento superficialmente, quando na verdade tem que ir mais a fundo, né? Assim, eu sinto muito por você ter passado por isso. Sinto muito porque você tentou um caminho, você quis fazer o melhor, você acreditou que realmente estava fácil. E eu imagino o que você sentia quando você via fazer isso com você. E o pior é que essas pessoas convencem de um jeito, falam os argumentos, sabe? Não, é que imagina educar uma criança sem limite, sem mostrar que não pode, né? Imagina uma criança fazendo birra no mercado, você vai dar alguma coisa para ela, né? Você vai querer afastar ela. Eu vi um cara falando isso e as pessoas acabam sendo convencidas. Mas sim. vamos lá. Não, e o pior é que, assim, eu sou bióloga, né? Então, ele veio com vários argumentos científicos e de comprovação de que esse método era o melhor. Essa foi a Coco latindo. E, e aí foi me convencendo de uma forma, porque ele foi o único que falou, vai dar tudo certo. E aí eu falei, eu me dediquei muito, até que a minha família, muitos falaram, Lê, vai com calma. E como eu tava tão frustrada por eu ter ficado tantos anos fora de casa e voltar e trazer todo esse turbilhões de emoções para minha família, eu só queria que alguém falasse, deixa comigo, vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. E eu, assim, larguei nas mãos deles, sempre assim, tentando estar junto, mas a maioria dos treinos eu não estava próxima. Era ele com elas, né? Quando eu participava desses puxões, ele falava: você não tá fazendo certo, você não é a líder, você precisa ser líder. Pra você ter uma noção, eu tive que passar em psicólogo, porque ele falou que eu precisava de psicólogo para saber tratar as minhas cachorras. Nossa. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa de psicólogo, tá? Mas não para esse motivo. Sim, com certeza. Mas, Mas não para isso. exato. E aí, foi isso que aconteceu, até que um dia elas pegaram pelo portão do meio aqui de casa, que é de vidro, né? E a Bela fincou um vidro aqui quase pegou as veias, né? Tudo dela. E ela se machucou feio. E aí ele falou assim: Letícia, agora é a hora delas irem pra minha casa. Se você não deixar elas comigo por pelo menos 30 dias, elas vão se matar. Você vai perder seus cachorros. E foi o que eu fiz. Elas foram pra casa dele. Eu fiquei, acho que quase um mês sem ver minhas cachorras. Resumo, elas ficaram 2 meses e meio lá. Quando elas voltaram para casa, o primeiro dia ele falou assim: você não pode ficar perto delas. Cachorro é cachorro, cachorro não é gente. Então, você vai ter que ficar o mínimo de tempo possível. Gente, eu fiquei 3 anos com a Coco, dormindo comigo. Não sei se isso é certo ou errado, mas minha filha. E eu fiquei, cara, eu vou ter que Fiz uma mudar. live sobre isso, não sei se você viu. Eu vi o vídeo, mas depois eu não consegui ver inteiro. Mas eu vou Depois eu tentar de assisto lá. novo. Eu falei, gente, eu fiquei com medo da resposta, se podia ou não, por isso que eu não vi, tá? Não, você assiste, pode assistir. Ah, então tá bom. E aí aconteceu isso, e aí a gente continuou com os treinamentos, e aí na primeira noite que elas vieram, elas brigaram de novo comigo, sozinha, e já foi aquela, gente, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de... Eu me culpei muito, muito, muito. Resumindo, elas continuaram brigando esporadicamente. Todas as vezes muito sério, isso que é ruim. Toda vez às vezes era veterinário para ter um ponto, cirurgia a Bela já fez porque a Coco arrancou um dente dela e quebrou o maxilar. Só besteira, só coisa ruim. E aí até que um dia ele pegou, levou elas para passear, que foi quarentena, elas estavam muito presas, né? E eu falei que eu não ia sair, porque eu moro com 2 senhoras, né, minhas avós. E elas voltaram muito estranhas. Muito estranhas. Que Muito estranho quem? que elas foram para um passeio e voltaram muito estranhas. A Bela não deixava a Coco chegar perto. E a Bela foi direto para a casinha dela e se isolou. E aí eu mandei mensagem: aconteceu alguma coisa? Elas brigaram? E ele disse: não, foi tudo bem. Quando eu fui olhar a Bela estava toda mordida. Toda cheia de hematoma.
E aí eu perguntei de novo, aconteceu alguma coisa? Porque a Bela tá machucada. Ah, não, pode ser que sim, porque na hora de transportar eu coloquei elas na mesma caixa. Aí eu falei, sério? Aí ele falou assim, eu falei, mas por que você não me falou antes quando você chegou, né? Eu confiei minhas cachorras em você, nunca questionei os seus métodos. E aí foi isso. Aí ele deixou de. Ele falou que não ia mais tratar delas, que não foi nem eu que decidi, foi ele, tá? Ele falou assim, eu não vou mais. E aí eu pensei, caramba, né? Tipo, o que tá acontecendo? Tipo, o que eu fiz de Que errado? sorte que você teve que ele não foi mais, hein? Não, foi a melhor coisa na minha vida. Isso demorou 1 ano pra cair a minha ficha, tá? Imagina o que minhas cachorras passaram nesse 1 ano. Todo mundo veio falar, e agora? Você aprendeu, Letícia? Meu namorado mesmo falou, e aí? Porque ele não gostava dele, não gostava dos métodos dele. E aí eu comecei, eu não podia tratar as minhas cachorras, eu não podia deixar entrar no meu quarto. Aí eu comecei a fazer isso. Vou deixar entrar, vou fazer muito carinho com as duas juntas. E aí elas começaram a mudar, elas começaram a ficar mais felizes. Elas já brigaram depois que eu mudei o meu comportamento. Mas elas não brigam mais no nível de querer se matar. Agora elas estão bem mais controladas, mas eu passei por muita coisa. E aí, fora isso, a Coco, ela é muito peculiar. Ela late toda hora. Ela mesma corrige a Bela. Toda hora vem com o focinho no pescoço, que é o que ele fazia eu fazer com elas. Pra corrigir, vão no pescoço. Ou bater no focinho. Nossa. Você Tudo bem que sabe, eu né? sou Você é bióloga, você sabe o quanto é sensível, né? O focinho de muito cachorro. sensível. E eu não. É assim, eu tentei fazer algumas vezes, não consegui porque eu não me sentia super mal. Eu não fazia. Então, tipo, pra ele, eu era fraca, nunca ia conseguir. Eu realmente não consegui fazer o método deles. E eu achei que elas não melhoraram por minha causa. Por eu não ter Não, sido rígida o suficiente. não. Até que eu vi os seus vídeos, que já tem um tempinho já. Tem, acho que essa quarentena toda que eu te sigo. E eu Ai, que comecei a legal. mudar. Eu comecei a mudar muitos hábitos por ter visto algumas dicas suas, né? Que é essa de aproximar elas, de carinho, de delicadeza, né? E aí tá, eu achei que melhorou bastante, só que a Bela ela é muito sensível, porque ela tem lúpus, então ela sentia às vezes às vezes ela tá com dor, então aí ela fica reativa, aí ela fica brava. Aí, Exato. E isso, você ainda que é bióloga, você sabe, né? A saúde elas ficam mais afeta sensíveis tudo, ainda. química, afeta o humor. Sim. Mas, ó, Resumidamente, eu fiquei feliz que você, cara, fiquei muito triste de saber que você passou por tudo isso, né? Mas fiquei feliz também de você ter me encontrado, de você já ter conseguido resultados, né? sim. Aplicando o que eu ensino. Fantástico, ó, já 2 pessoas só hoje, hein, Dani? Que legal. Sinal que a gente está no caminho certo, né? E ela tem que fazer o que você falou pra gente. E você vê, o processo é mais ou menos o mesmo. Essa cachorrinha que é verídica essa história, e ele está confirmando, meu cliente está lá confirmando. Ele achou que eu ia matar outra, e eu também percebi isso, que se ela tivesse acesso, ela ia realmente matar outro cachorrinho. E o que acontece? Ele assistia muito vídeos dos caras que é o mais famoso aí no YouTube, que ensina você a fazer a mesma coisa, Uhum. né? E aí ele ficou meio assim com que a maneira que eu ia lidar com o comportamento, mas depois ele falou, putz, eu tive que tirar o chapéu. Porque esse cara, ele argumenta tão bem, ele fala muito bem. E ele argumenta até que não pode dar carinho, que carinho tem conotação sexual. Isso, é umas coisas assim de louco. Umas coisas de louco, sabe? E as pessoas acabam caindo na lábia de uma pessoa dessa e acabam tendo problemas que elas nem imaginam que é por causa da maneira que lida com o cachorro. É. Mas o processo é o mesmo. É o mesmo, né? É claro que no workshop você vai aprender como usar algumas ferramentas e como entender melhor como é que funciona o processo, porque você pode até fazer isso, mas existe um caminho para você acelerar esse processo.
Para você realmente conseguir chegar do ponto A a B até você ficar tranquila. Sim. Né? É, Entender porque a como é que gente não funciona. vive tranquilo, né? A Não, gente não. tem É medo. E, tensão. por É exemplo, tensão. outras cachorras também, ela ataca e tudo mais, sabe? Ela machucou, a Coco atacou a cachorrinha da minha cunhada. Então, assim, a gente fica bem apreensivo, né? E eu queria saber se ainda tem esperança, se... Claro, claro que tem. Claro que tem. Claro que Ai, tem, graças sim. a Deus. Né? E amanhã vai ser sobre reatividade, então vai te ajudar também a entender um Muito. pouquinho mais sobre como lidar com reatividade. Vai ser bem bacana. Show. E ela Que bom. entendeu o processo, é para fazer. Isso. Ela tava Você entendeu, né? Você entendeu o processo? Entendi. Entendeu, né? Assim, eu vou ter várias dúvidas, né? Uma outra coisa que eu queria saber também é que no seu curso, você daria um suporte mais particular, digamos assim, caso eu tenha alguma Então, dúvida? o meu curso não é como esses cursos que você só assistiu vídeos ali, tira uma duvidazinha, não. Tem vídeo, você pode filmar o seu treino, porque o que mais importa para mim é o resultado das pessoas. Para mim é o que mais importa. Né? Quanto mais gente eu puder ajudar e ver esses resultados, para mim é melhor. Então eu não quero só vender um curso. Eu quero resultados. Eu quero as pessoas tendo uma vida diferente com o cachorro. E a gente está conseguindo. Eu tenho mais ou menos 16 anos trabalhando com cães, né? Então eu já passei por outras metodologias. Eu sei como é que funciona, né? Eu não sou um novato que começou a fazer um treino positivo, porque a maioria das pessoas não sabem fazer um treino positivo também. É, Né? E aí você não consegue ter um resultado rápido. Então é o que eu sempre digo. Se você entender o processo, você vê mudanças imediatas. Não que você vai resolver seu problema da vida ali imediatamente, mas você vai entender como evoluir até você se sentir segura. é o que você fala, né? A gente tem que entender a necessidade do cachorro, né? O porquê que ele tá agindo daquele jeito. Então, Entender a imagina. necessidade, se colocar no lugar dele, enxergar quais são os gatilhos do comportamento. É muito Exatamente. legal, é muito satisfatória. Você vê, né, o caso da Neuci, né? Que o cachorro latia para bengala e hoje ele é praticamente. Putz, teve uma aluna minha que ela praticamente ela deu 1 hora de depoimento, né, Dani? Ela Falando contou tudo. as histórias. Tem lá no YouTube depois que pergunta Tem como. no IGTV No também. IGTV Como também. ela treinou 3 cachorros. Como ela treinou 3 cachorros e ainda com uma avó com Alzheimer, que os cachorros queriam ir para cima da bengala da avó. Tinha Meu uns Deus. cachorros, né, que ia para cima. E aí ela conta nesse vídeo uma coisa fantástica, que foi como o cachorro reagiu. E eu não vou contar para te deixar curiosa. E Eu todo vou mundo que está assistir, assistindo então. deu para ver, meu, porque é muito legal mesmo. Ele praticamente virou um cão para assistência. Não fala, Dani. Eu tô coçando. Legal. Então, Lelê, fiquei muito feliz de saber que você conseguiu ver mudanças assistindo os vídeos, que te deu mais esperança. Fiquei muito Demais. feliz. Eu tava muito incrédula, né, sobre adestramento, assim, a nossa situação não foi muito legal, né? Então, vendo E que você um sabe, método positivo ajuda, então isso é maravilhoso pra gente. e você sabe que eu tenho até vergonha de falar que eu sou adestrador, sabia? Eu Por vi você causa falando de, esses dias. putz, meu, eu tenho vergonha, de verdade mesmo, né? Da pessoa imaginar que o adestrador é aquilo. Né? Por isso que eu Eu falo, eu tenho sou analista vergonha por ter comportamental passado por canino. isso também. Oi? Eu tenho vergonha por ter passado por isso, né? Por ter submetido elas por tanta coisa e coisa que eu nem vi, porque elas Você não ficaram teve 2 meses culpa. e meio longe. Você não Então, teve culpa. é, Você quis fazer o melhor. Né? Então, tira essa culpa de você, olha para o positivo, olha para o que é possível, né? Porque não adianta a gente lamentar pelo que passou. Não adianta, já passou. Agora a gente tem que lidar com daqui para frente. verdade. Tá bom? Obrigada, viu, pela sua ajuda e
Muito Espero que obrigado. ninguém passe pelo que eu passei mais, né? É, mas, infelizmente, muitas pessoas passam, muitas pessoas, às vezes, vê cursos baratos e falam, eu vou nesse aqui mesmo, e o barato, às vezes, sai caro, É, isso é verdade. Isso é verdade. né?